em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SICS. Nossas boas-vindas ao presidente da SICS, José Carlos Trujillo, e a todos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associadas. A prefeita em exercício, doutora Eleonora Broilo, e aos demais secretários municipais e vereadores presentes. A presidente da CDL, Maria Cleni Lopes Noll, e em seu nome saudamos seus colegas, diretores e empresários associados. Senhor Francisco Costa Filho, superintendente executivo do Círculo Saúde, nosso palestrante de hoje. Demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos de imediato o presidente da SICS, José Carlos Trujillo, para fazer uso da palavra. Pessoal, que alegria fantástica tê-los aqui conosco, mas não posso deixar de mencionar e agradecer a presença da prefeita em exercício, a doutora Leonora, né, e através do secretário Clarimundo Grudman da Saúde, cumprimento todas as demais autoridades e saudar o nosso palestrante ali, Francisco, satisfação, consigo e toda a tua equipe tê-lo aqui conosco, né, realmente é uma grande honra porque estamos falando de saúde, né, saúde que a gente sempre, enfim, quer não ter problemas, né, digamos assim, mas é extremamente necessário e a gente está sempre buscando um bom atendimento. E nisso tudo, enfim, estamos aí celebrando hoje, né, mais um serviço que a SICS passa a disponibilizar para os associados, que é a parceria que nós vamos vingar agora, né, Francisco, e que seja excelente daqui para frente, que em conjunto com a CDL, né, com a presidente Cleni, vão ser os representantes do Círculo aqui também, e com a missão, né, de contribuir para que Farroupilha se torne um pouco mais laranja, né, como eu venho comentando, né. Mas nós temos ambições até maiores. Eu acho que Farroupilha não tem que ficar indo a Caxias se cuidar, né? Então fica aí o convite, quase que um clamor e uma necessidade realmente da participação do Círculo junto ao nosso hospital, para fazê-lo também referência, assim como é em muitas outras situações, fazê-lo também referência para os farroupilhenses do seu bom uso. Eu, de imediato, Sr. Francisco, eu acho que quero convidá-lo aqui do meu lado, e vamos fazer uma foto aqui assinando o nosso contrato, celebrando aí uma parceria que seja muito profícua e que realmente represente um brinde aí a todos os farroupilhenses também, tá? Pessoal, acho que de imediato vamos aproveitar bem o tempo do Francisco, tem um conhecimento vasto, muito grande, eu acho que nós temos muito a evoluir no sistema todo de saúde, que tudo vá para o melhor. Boa palestra, Francisco, fique bem. É um prazer estar aqui com vocês, palestrando neste almoço tão importante. Queria cumprimentar de primeira mão a senhora Eleonora Broilo, na verdade, doutora Eleonora, né? Prefeita em exercício de Farroupilha, e todo o seu staff. E agradecer ao José Carlos
Trujillo, pelo convite de estar aqui hoje, oportunizando um pouco do conhecimento na área da saúde. Então, de imediato, eu já vou começar a falar sobre o tema de hoje. Desafios da saúde suplementar no Brasil. É um tema palpitante. Nós vivemos hoje um momento muito interessante, movimentos de mercado bastante fortes, que determinam daqui para frente uma série de situações na área da saúde. E nesse caso eu estou falando especificamente da área de saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde no Brasil. Observem vocês nesse gráfico, hoje nós temos 48 milhões de vidas cobertas por planos de saúde. E planos de saúde esses que estão regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, conhecida como ANS. Tá? Então é um dado oficial. Esse dado é ainda do ano passado. Este ano ainda não saiu os indicadores do primeiro trimestre. Mas, enfim, não devem ter mudado tanto assim. Mas observem, hoje o Brasil está virando, nesta área, um balcão de negócios. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Estou apenas informando a vocês que hoje no Brasil se negocia, se faz fusões, se adquire empresas na área das operadoras de plano de saúde. Observem o tamanho dessa pizza, e isso não vai parar. Devemos ainda continuar vivendo este momento, até porque o Brasil possui 25 milhões de vidas concentradas neste grupo aqui, e um pouco mais da metade está pulverizada em pequenas operadoras. Sejam elas autogestão, sejam elas seguradoras, seja o que for. Então vejam que é um mercado ainda com um potencial muito grande de ainda ser consolidado pelas grandes marcas que hoje estão aqui, inclusive na Serra Gaúcha. Com relação a isso, observem no gráfico o crescimento e o movimento dessas instituições. São grandes players que hoje detêm carteiras muito grandes de vidas no Brasil. E isso quer dizer o quê? Que a saúde suplementar, ela tem efetivamente uma visão não só econômica, mas uma visão de profissionalismo. Esse movimento, como eu disse, ele tem por trás dele uma qualificação que está vindo junto com essas aquisições. O mercado mudou. E eu vou falar um pouquinho mais na sequência para que vocês possam entender o meu raciocínio. Agora, observem o Rio Grande do Sul, né? O nosso estado. Nosso estado, com em torno aí de 11 milhões de vidas, a populacional, nós temos hoje 2 milhões... Desculpa, parei que eu passei. 2,5 milhões de vida coberta por planos de saúde. E aqui não entra o IP Saúde, tá? São só as operadoras reguladas pela ANS. A fatia já é um pouco menor, né? Não é tão grande como no Brasil quando a gente observa o cenário nacional. Mas ainda assim existe este mercado, né? Então, o Rio Grande do Sul também é alvo, né, dessas grandes instituições, fundos de investimento, seja o que for. E isso traz para dentro da nossa região não só esses players, mas também traz investimentos, traz tecnologia, traz inovação. E a área da saúde precisa disso. E nós, como Círculo, estamos muito atentos a isso. O Rio Grande do Sul, exemplo de alguns outros estados, nós temos a predominância da Unimed, que é a cooperativa dos médicos, né? E é um cenário bastante positivo, porque também faz com que penetre não só na capital ou nos grandes centros do Rio Grande do Sul, mas no estado como um todo. Então vejam aqui a participação hoje, então, a importância, quando a gente enxerga Porto Alegre, né, 22% de toda essa população está coberta pela Unimed Porto Alegre, e no interior se distribui, então, em algumas outras regiões.
Pessoal, quando a gente fala em saúde suplementar, e para entender esse contexto, a gente não pode deixar o SUS de fora, sabe? O SUS, embora ainda empobrecido, mal administrado, muitas dificuldades, isso em regiões, não só aqui dentro do próprio estado, né, tem regiões que estão mais bem cobertas, mas o SUS ainda carece de acesso. A dificuldade na atenção primária é muito grande. Então o Brasil é muito grande e esse sistema todo, ele passa ainda pela questão do financiamento, da questão da má distribuição dos serviços médicos, muita concentração em determinados locais. E por que eu falo isso? Porque hoje tem um outro cenário aqui, chama-se os planos populares. Aqui na Serra até não é tão forte, mas no Brasil como um todo é muito forte. E Porto Alegre também tem proliferado bastante isso. Se isso é bom ou ruim, não é a questão. A questão é que isso surgiu nos últimos anos exatamente porque o SUS acaba não conseguindo cobrir essa assistência primária. Então o que tem que se fazer? O paciente tem que achar uma solução. E a clínica popular ainda é uma solução, porque ela consegue fazer com que este que não consegue ser atendido, pelo menos ele pagando lá R$60, R$80, ele consegue chegar ao médico. E durante esse tempo em que ele passa no consultório, certamente é um cartão pré-pago, que na verdade nada mais é do que um desconto, né? Esses cartões essas clínicas acabam atendendo esse segmento, que é fruto da falta da cobertura da assistência primária que o SUS acaba não conseguindo fazer. E isso vem crescendo. Na sequência, aqui tem um ponto importante, que é a questão, qual é essa relação da pública com a privada, né? A gente acaba não conseguindo se conversar. Cada um faz o seu. Né? A suplementar tem o seu plano de saúde, tem a sua relação com as empresas, o SUS faz o dele, cheio de problemas, não consegue resolver, e aí entra essa questão das clínicas populares, suprindo uma carência que o sistema de saúde brasileiro não consegue dar. Por todas as limitações que eu falei, que não vem ao caso entrar no detalhe. Então, assim, essa falta de coordenação, essa integração dos dados epidemiológicos, não adianta o paciente hoje ir numa clínica ou ser atendido e não estar conectado com o SUS se ele não tem plano de saúde. Ele sai da fila, ele perde a referência, ele fica solto num sistema na qual ele não tem depois como conectar novamente. Para isso ele vai ter que entrar na fila de novo. A área suplementar tem os dados que tenha, mas não comunica, não conversa esses dados epidemiológicos com o sistema público. Então, isso é um problema no Brasil. Então, tudo isso faz parte desse cenário, que mais adiante eu vou dizer para vocês qual é o desafio, como é que a gente arruma isso, né? E aí vem a questão do Covid, né? Bagunçou tudo isso, fez o que fez, todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá, os hospitais tentando um ajudar o outro, o SUS, o governo, botando dinheiro nisso, e a coisa está nesse jeito. Então, hoje, estamos saindo, imagino, né, na minha visão, dessa pandemia. E nesse cenário, como é que fica isso, né? Então, hoje, por felicidade, alguns temas que vinham parados em discussões, de repente afloraram, e talvez eles sejam um caminho. Quando a gente fala em telemedicina, o que é isso? Isso precisa regular. Isso já foi tema de debates no CFM, no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira, e nunca saía de lá. E hoje, em função da pandemia, está aí, virou realidade, independente do que seja uma norma ou não. Esta semana, casualmente, está no Congresso a discussão e aprovação de uma lei que aí, efetivamente, nós vamos conseguir disciplinar o uso da telemedicina no Brasil. Fragmentação da saúde em todas as suas dimensões. Então, assim, a interoperabilidade do sistema não acontece. É como eu disse, as pessoas estão soltas dentro dos seus meios e alternativas de saúde que a gente vive na nossa nação, né? Então, essas articulações do sistema de saúde estão sendo
discutida. Nós tivemos na Abrange, né, Eva, no final de novembro do ano passado. Foi um evento sensacional, estavam todos os dirigentes de instituições da área da saúde do Brasil, o presidente da ANS, o presidente da Anvisa, a FenaSul, a ANAP, todas as entidades estavam representadas no final daquele evento. E ali se viu todo esse momento em que o sistema de saúde brasileiro precisa e está em xeque, e muito disso é a falta de integração, a fragmentação do sistema de saúde. Bom, só para contextualizar o que eu imagino que é o que vem por aí. Medicina preventiva. Se fala tanto nisso, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar nisso, né? Que é uma atenção primária à saúde, de forma que tu consigas trazer as pessoas, antes de ficarem doentes, aos seus médicos, aos sistemas que são ofertados, para que tu comece a trabalhar efetivamente antes de ficar doente. Pessoal, este é um dos caminhos para nós começar a resolver o problema da saúde no Brasil. Tem que buscar educação. Nós temos que buscar a forma de trabalhar com as pessoas antes delas ficarem doentes. E hoje a informação está no teu celular, está no Google. O doutor Google te diz tudo. Agora, uma coisa é tu saber o que tu quer, outra coisa é o que tu precisa. E isso nós temos que preparar essas pessoas, nós temos que buscar, através do conhecimento, o que é saúde, o que é bom para mim. Não é sair gastando, indo atrás de médico que vai resolver isso. Então, este é um dos caminhos. Parece fácil, mas não é. Mas também não está tão distante assim. Outro aspecto, empoderar as pessoas no tratamento. Tu tem que fazer parte. Já foi o tempo que tu era paciente. Vamos parar com isso. Nós somos seres humanos e nós sabemos aonde nos dói. E muitas das nossas doenças, muitas delas psicossomáticas, que nós mesmos geramos. E quando tu vai fazer teu tratamento, tu tem que ser um agente ativo. Chega de ser o paciente, o passivo na história. Nós temos que buscar hoje, e é o que vem por aí, empoderar as pessoas. E para isso existem mecanismos, que eu vou falar logo adiante. Maior eficiência do sistema de saúde frente aos custos crescentes. A medicina é cara. A evolução da medicina exige investimentos. E nem sempre eles são aqui da nossa região, do nosso estado, do Brasil. Muitas vezes vêm de fora. Essas tecnologias precisam efetivamente de investimentos. Então, os custos são crescentes. E como é que faz isso? Tem que trabalhar junto. O público com o privado. Nós temos que ter movimentos, ações concatenadas para que a gente consiga absorver isso. E isso é um grande desafio. Esse sim, porque isso nós vimos lá na discussão, lá em Brasília, inclusive os técnicos do Ministério da Saúde. Aí eu estou tirando o lado político, estou falando da parte técnica, e essa é a preocupação. E como é que faz isso? Temos solução, e eu vou falar mais adiante. Aqui tem uma questão que talvez ela possa ser o elemento que linka as três primeiras. O ecossistema da saúde, né, Wagner? Mapear a experiência do cliente. Pessoal, todo mundo tem acesso, está todo mundo com o celular na mão. Duvido que tenha alguém aqui que não tenha um celular. Isso mostra o quê? Que nós temos acesso a tempo real. Esse sistema ele está aí. É o aplicativo que tu baixa, que mede o número de caminhadas, de passos que tu dá na tua caminhada, no teu exercício, a tua frequência cardíaca. Isso está na mão. Então, quando tu fala em prevenção, tu tem que ter um elemento que te sustente isso. Que tu possa verificar se tu estás ou não realizando o que precisa ser feito. Isso tem que estar integrado. Quando a gente fala do sistema público e privado, é porque precisa de integração. E como é que tu faz isso? Por uma plataforma. Hoje o meio digital faz parte da nossa vida. Duvido que tu saia de casa sem teu celular, tu é capaz de enlouquecer.
Então, assim, a autonomia do cliente na jornada passa por isso. Ele tem que conviver, ele tem que saber aonde dói. A diabetes, o que incomoda? Então, tu tem que medir, tu tem que conviver com isso, né? E outra coisa, ensinar o sistema de saúde. Pagar menos e receber mais. Essa fórmula está na cabeça de todos os players que hoje estão relacionados à saúde suplementar. Como é que faz isso funcionar com a área pública? Esse é outro ponto que nós temos que pensar. Essas tecnologias que esses grandes players... Hoje tem um investidor, a United Health, que é a dona da Amil. Tem dinheiro a rodo, são os americanos. Trazem uma tecnologia fantástica. Agora tem que ter piloto, tem que ser alguém que saiba usar essa ferramenta. E nos ensine, que nos eduque a usar isso. Como é que eu faço para sobreviver nesse mercado, nessa loucura toda, né? Então, essa situação vamos gastar, podemos pagar menos, não tem problema nenhum, mas tem que receber mais. Se eu recebo mais, é porque eu me preocupo com a minha saúde e consigo usar os recursos da saúde de forma adequada. O uso da inteligência artificial. Nós temos visto lá no Círculo, somos abordados por empresas. Rapaz, as informações epidemiológicas que a gente tem acesso hoje no Brasil é impressionante. Nós temos uma base de 7 milhões de vidas hoje numa empresa que ali diz o que tu consome, como é que tu gasta em saúde. E isso é uma base, é uma inteligência artificial. Tem vários nomes, tem a Laura, tem uma outra que apareceu agora, a Alice. Rapaz, o negócio é fantástico. Temos que usar com inteligência. E assim que a gente vai conseguir superar. E lá, agora adiante, eu vou explicar uma coisa para vocês interessante, como é que faz isso funcionar, né? Aqui está o desafio. Aqui tem empresários, tem pessoas que têm plano com seus funcionários, tem o pessoal da área pública. Pessoal, aqui é a cadeia de valor da saúde para o futuro. Papel do contratante. 85% daquelas 48 milhões de vidas estão dentro da PJ, da pessoa jurídica. São as empresas. Umas pagam tudo, outras pagam um pedaço, outras... Mas, enfim, é a pessoa jurídica que sustenta esse modelo suplementar. Então, se é isso que está acontecendo, olhem para as suas empresas. Vamos mudar essa cultura. O empresário, nós, RHs, temos que olhar quem é esse funcionário. Como é que é a família dele? Como é que ele consome saúde? Tem a saúde ocupacional, que hoje é lei, que as empresas têm que ter, mas um não fala com o outro. Tem que falar. Então, esta mudança passa obrigatoriamente pela empresa, pelas pessoas que decidem saúde dentro dessas pessoas jurídicas, e aí é pensar até nos incentivos. Se tu te cuida, se tu participa do grupo de obesos, se tu está reduzindo o teu peso, tu está controlando tua diabetes, tem que ter incentivo. Isso diminui o absenteísmo. O teu turnover vai baixar. Se isso acontecer, qual é o outro? É nós, operadoras. O papel da operadora agora é direcionar e orientar este percurso assistencial. Chega do cheque em branco, não me dá um cartão para um funcionário e ele sai gastando. Ele vai em 3, 4 médicos. Não tem controle. Aí não tem como fazer gastar menos e entregar mais. Então tem que acompanhar. Esse é o papel da operadora. Olhar para ele, entender os dados epidemiológicos, construir esta cadeia de valor. E por fim está aqui. É o papel do serviço. Aqui é o médico, aqui é o hospital, são as clínicas, fazendo o quê? Engajando esse cliente. Se ele já entende isso, é cobrado lá na empresa, e na operadora eu direciono ele para o caminho certo, esse que recebe esse doente, ele tem que engajar, gerar vínculo, para que tu pegue confiança no teu médico, para que tu pegue confiança no hospital que tu frequenta, na clínica que tu vai. Este é o caminho, a cadeia de valor, pessoal, que eu enxergo para o nosso futuro pós-pandemia. E para concluir, o que eu queria deixar para vocês aqui?
nós temos que combater a fragmentação do sistema. Aqui é um caminho de sucesso, é um caminho que a gente pode virar essa página. Como eu falei, a digitalização, tudo isso traz um banco de dados muito rico que a gente pode usar, gerar valor, trazer produtos novos para que nós possamos utilizar, para que nós possamos transformar a nossa vida numa vida com qualidade e com durabilidade o maior tempo possível e sem ficar doente. Fortalecer a atenção primária, gerenciar o cuidado integral da saúde. Aqui nós temos algumas experiências e estamos trabalhando nisso com algumas empresas, vamos iniciar esse processo, que é a atenção primária à saúde. O trabalhador tem que vir aqui falar com o nosso médico da família, médico preparado, treinado para receber essa pessoa e encontrar a melhor solução. E a melhor solução, às vezes, nem é com ele, é com a esposa, com o filho, que está gerando um problema social. Então, assim, esse é o trabalho onde a gente consegue enxergar que o caminho começa pela porta de entrada. E ali é mapeado, e ali ele é direcionado, ali ele é visto, cuidado, estimulado e engajado com o seu próprio tratamento. Público e privado, nós temos que caminhar juntos. E nós no Círculo temos feito isso. Pelo menos temos buscado, né? O pessoal está aqui. Temos que fazer isso que o Trujillo falou, né? A Janete não está aqui. Ô, Janete. Então, assim, nós tivemos desde que eu cheguei no Círculo, esse mês eu completo 2 anos, tivemos aí algumas vezes ou várias vezes conversando com ela. Então, assim, eu não posso querer, como Círculo, só largar uma carteirinha, eu tenho que trabalhar com ela. O hospital aqui tem que ser o bom, o melhor que existe, e nós vamos trabalhar juntos para isso. E nós vamos construir essa cadeia de valor, senão não adianta, senão volta de novo. Então, eu entrego a carteira e ele que se vira, vai onde ele quiser. Aí tem que acontecer o que ele falou, vai ter que ir lá para Caxias, te vira. Não, tem que ficar em Farroupilha. Eu moro aqui, por que eu tenho que ir para lá? Só quando precisa, tá certo? Vamos lá. Conecte SUS, aqui que eu queria chegar, eu acho que até a minha última... Pessoal, existe hoje uma plataforma, cadê o Luiz? Não está aí, né? O Luiz é o nosso gerente de TI lá. Conecte SUS, parece brincadeira. Alguém tem um Conecte SUS no aplicativo, no celular aí? Esse é o futuro, é aqui que está o negócio. E o Covid trouxe isso. O que quer dizer isso, pessoal? É um prontuário eletrônico unificado. Lá em Brasília não falaram isso aí, te lembra, Ivan? O futuro, aí, e olha que estava na mesa o pessoal da saúde suplementar, né, que é o presidente da ANS, estava o da Anvisa, e o do Ministério da Saúde, e um cara de TI lá, que criou esse negócio todo aí. Rapaz, o troço é fantástico. Então, cada vez mais tu vai ter dentro do Conecte SUS teu aí a vacina, eu não sei o quê, e assim vai. Então, o nosso futuro é trabalhar juntos. E que essa plataforma seja unificada, verdadeira e, de fato, utilizada, para que a gente tenha um sistema de saúde cada vez melhor. Pessoal, aqui fica a minha mensagem final. A saúde indo até você. Não dá. Hoje, o que tu faz? Tu corre atrás dela, senão tu vai morrer, tu vai ter um problema, tu vai ter que te operar, porque não sei o quê. Não. Vamos atrás. Bota o sistema a funcionar. Faz o sistema ir aonde ele tem que ir e fazer dele uma coisa resolutiva. Essa é a minha mensagem final. Espero não ter polemizado muito, mas é assim que nós estamos trabalhando no Círculo, buscando uma efetiva integração com as empresas que são nossas clientes, com as pessoas físicas que nos procuram, tentando formatar esses produtos. Temos uma relação forte com os locais onde nós atuamos e vamos estreitar mais ainda, né? E aqui está toda a equipe do Círculo, pelo que eu vejo. É. Então, eles estão ouvindo eu falar, né? Olha o compromisso. Então, presidente Trujillo, muito obrigado e espero que tenha contribuído um pouco aí com o almoço de hoje. Muito obrigado, pessoal.